Olá, você está no canal Espiritualidade em Boas Histórias. Se você está curtindo o nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se. Nós, mais uma vez, a gente agradece a sua participação, o seu prestígio. Bom, hoje nós vamos falar aqui com vocês, que nós estivemos na festa de São Geraldo Magela aqui em Araxá. Somos convidados para a festa, E eu adoro festa de igreja, Porque depois tem a quermesse, aí tem as barraquinhas cheias de coisas gostosas, Então a gente é chegado no cachorro quente, Então curto muito, A minha esposa é católica, E eu sou espírita, então eu trago ela, para as reuniões, para as coisas da doutrina, que eu acho bacana, que nem o encontro que nós tivemos aí lá em São Gotardo, domingo, o encontro de Chico Xavier, e ela me leva lá, também para as coisas boas da igreja dela, Afinal de contas, o nosso canal é espiritualidade e boas histórias. Nós temos amigos em todas as religiões, Nós conhecemos pessoas que são da Seixonoye, da Umbanda, evangélicos, a minha família tem muitos católicos, e a gente tem uma convivência amorosa, a despeito das nossas diferenças religiosas com os nossos amigos e parentes, Eu acho que tem que ser assim. Um amigo meu, o Koichi Watanabe, que ele definiu, bem a coisa. Ele diz que a casa de Deus é como uma igreja, e cada porta seria uma religião, Então eu achei muito bacana esse conceito dele. Bom, nós recebemos o culto do Evangelho do Lar, uma mensagem da dona Firmina Eulália Mendes, Ela disse que ela é um dos espíritos que guardam, que tomam conta, que inspiram para o bem, A Leila Romero de Carvalho Adasa, a Maria Aparecida Romero Carvalho, a Tânia Romero Carvalho Ueda, e também a Rafaela, a Rayane e a Raíza, Eu acredito, que são todos uma mesma família. O interessante do espírito da dona Firmina é que ela contou para a gente que ela foi trazida à nossa reunião por Geraldo Magela, E que o Geraldo Magela, ele é conhecido no catolicismo como São Geraldo, E isso é uma coisa muito interessante. A gente esteve na festa de São Geraldo, que eu estou falando com vocês. Chegamos lá na igreja, Um rapaz sentou ao nosso lado e falou comigo: Eduardo, eu sou o Geraldo Magela, Aí eu falei: pô, mas seu Geraldo Magela, o santo, Ele falou assim: bom, o santo está no céu, Do lado lá de Jesus, de Deus, Eu sou um dos trabalhadores da causa de São Geraldo, que, por sua vez, é trabalhador da causa do Cristo. Acontece que, como eu e todos os trabalhadores de São Geraldo pensamos mais ou menos que nem ele, nós tomamos o nome dele. Os espíritos de luz, eles fazem isso. Eles não se importam em tomar o nome do santo principal, nem omitir o próprio nome, sua própria identidade. Eles praticam o bem no anonimato e deixam crédito no nome do santo, o que é um barato, Fortalece a egrégora, formada pelo santo, A egrégora seria a soma dos pensamentos, a energia, que vem dos agradecimentos aos bons espíritos, como São Geraldo, Aí o Geraldo Magela chegou para mim e falou: Eduardo, eu gostaria. Você está fazendo um trabalho para o Pai Tomé, da Umbanda,
mas eu já está finalizando o trabalho, tem quase 2 anos que você está com o pai também. Eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu falo, mas perfeitamente. Né? E agora o São Geraldo, o Geraldo Magela, se manifesta no nosso culto do Evangelho e traz com ele a dona Firmina Eulália, né, Mendes. Né? E a dona Firmina, ela vem contar uma história que tem Geraldo Magela, ou São Geraldo no meio também. Né? A dona Firmina diz que ela, né, viveu uma encarnação junto com os familiares que eu relacionei para vocês, né, que dessa encarnação ela lembra uma história que aconteceu com ela. Ela morava num lugarejo na Itália, numa comuna, né? Então, eu li, né, a gente recebeu história, né, os histórias estudamos ela para poder falar aqui no canal, e eu achei um grande barato, né? E agora eu vou repassar aqui para vocês. Né? A história se chama Didio, né? Didio. Antes de começar a história do Didio, eu para poder conhecer melhor o Geraldo Magela, ou o São Geraldo, eu fui na internet e vi a história dele, né? A gente que mexe com isso, a gente precisa se inteirar das pessoas com quem a gente está lidando, né? Para conhecê-las melhor, saber como é que elas pensam, que assim a sintonia fica melhor, né? Então, uma das histórias do São Geraldo que eu gostei muito foi que ele era pequeno, quando ele entrou para a igreja, viu o pessoal fazendo a comunhão, recebendo a hóstia, e ele, por ainda não ser catequizado, né, ele não poderia receber a hóstia, né, mas mesmo assim ele entrou lá na fila, ansioso para experimentar aquilo, né, ele tinha uma atração muito grande pela espiritualidade, né, por Jesus. Aí chegou diante do padre, o padre chegou para ele assim e não quis dar hóstia para ele, é claro. E o padre deu lá um sermão no menino, né? E o menino ficou muito triste. Porém, quando foi à noite, em sonho, o menino recebeu a hóstia sagrada das mãos de um anjo, né? Então, eu acho essa história maravilhosa, né? E a história do Didio também leva essa linha, né, que é uma marca do espírito que conversou com a gente, do Geraldo Magela. Bom, aí usando das memórias da Firmina, o Geraldo fala o seguinte: Didio era, aliás, usando das memórias, né, da dona Firmina, a dona Firmina fala pra gente, não o Geraldo, não, o Geraldo apenas trouxe ela ao nosso conhecimento, né? Ele fala, Didio era o ladrão oficial do lugarejo. Ele vivia de pequenos roubos, sendo tolerado por obra e graça do padre Nero, que fazia de tudo para evitar que o levassem à cadeia, sempre sobre a alegação de que Jesus veio para os perdidos, assim como Didio. E cabia aos moradores do lugar fazerem as vezes de Jesus abrigando o ladrão em seus corações, para que Didio um dia deixasse de roubar, pois não há sentido em roubar quando basta pedir. O problema é que quando se tem fome se pede, e se tem o pouco caso como resposta, e aí o Didio continuava roubando, né? Você está com fome, bate na porta da pessoa, a pessoa vira a cara para você, aí você fica bravo. E o Didio, né, ele reagia a essa braveza roubando. Então, um dia que as pessoas parassem de virar a cara para ele e dessem para ele um prato de comida, o Didio ia parar de roubar. Não é? E se Didio continuava roubando, né, o padre continua falando, era porque nem sempre ele conseguiu o que comer, apesar de pedir, o que demonstrava que nem todos os moradores do lugar conheciam Jesus. E quando sumiu uma galinha, um porco, algumas moedas, todos sabiam quem era o responsável pelo sumiço, dessas coisas, né? Foi um dia, o padre chega na igreja e acha Didio
segurando uma galinha em uma mão, com os olhos arregalados para a imagem de São Geraldo. O padre foi chegando devagarzinho, até que Didio tirou os olhos do santo e olhou para ele, né, para o padre, esticando os braços, como se desejasse dar a galinha para o padre. Olha só que cena. O que é isso, Didio? Eu roubei as galinhas, né? E quando passava correndo com elas na frente da igreja, fui parado pelo santo, que disse que queria conversar comigo. O padre Nero arregalou os olhos. E o que o santo queria com você, Didio? Ele me pediu para devolver as galinhas. Mas eu disse a ele que estava com fome e que havia batido a porta da casa do dono do galinheiro e ele me mandou buscar o que fazer e assim ganhar para poder pagar pelas galinhas. Uma lágrima correu pelo rosto de Didio. Falei para o santo que eu sou doente da cabeça, por isso não dou conta de trabalhar. Mas ele me disse para eu ter paciência e se uma porta não se abrisse para mim, que eu batesse em outra. Padre Nero balançou a cabeça para frente e para trás, concordando com o santo. Toma, padre, devolve as galinhas para o dono, pois não quero que São Geraldo fique bravo comigo. O padre Nero pensou que aquela seria a última vez que ele veria um fenômeno como aquele. Né? Ver o Didio lá diante da imagem do santo, conversando com a imagem, não é verdade? Na verdade, o Didio estava conversando com o espírito de Geraldo Magela. Né? Mas o padre estava enganado, pois toda vez que Didio roubava alguma coisa, a partir de então, terminava diante da imagem do santo com o roubo nas mãos. E o padre se viu obrigado a ouvir do ladrão as recomendações que ele recebera do santo e devolveu o roubado para o legítimo dono. Desde quando você é amigo de São Geraldo, Didio? Quis saber o padre. Uma dessas ocasiões, ao pegar Didio com os olhos arregalados diante da imagem, ostentando na cabeça a peruca que ele havia roubado de uma mulher vaidosa que lhe negara um pedaço de pão. Lembra quando eu entrei na fila para receber a hóstia e o senhor me puxou as orelhas porque eu não sou batizado nem nada? O padre olhou triste para Didio. O senhor foi uma má recordação para o padre, né? Puxar as orelhas. É que nem na história lá do São Geraldo, né? Ele pequenininho, entra na igreja, quer participar da comunhão, mas o padre nega ele a hóstia. Então o que acontece? Durante o sono, o próprio anjo, né, dá a hóstia para Geraldo. Então se repete nessa história com o Didio. O senhor não quis me dar a hóstia, mas São Geraldo me deu. E aí ele e eu ficamos amigos. Né? Então, nessa história, em vez de ser o anjo que deu a hóstia para Geraldo Magela, né, Geraldo repete o que o anjo fez, porque o Geraldo é um anjo, né, e dá a hóstia para o Didio. Ouvindo aquilo, o padre Nero ficou mais triste ainda, porque ele fazia de tudo para que todos seguissem as leis da igreja. Porém, percebeu que o amor de Deus e sua misericórdia infinita superam todas as leis mundanas. Bom, Pita era uma menina magrinha de olhos grandes. Ela tinha dificuldades para andar, em se locomover, em ordenar os pensamentos, mas ela queria de todo jeito entrar para a escola de arte. Os parentes correram para dizer à mãe dela que não fizesse isso, pois os colegas da escola iam maltratar a menina por ela ser diferente. Mas a mãe de Pita não quis saber, e apesar da recusa do professor em aceitar a menina em sua escola, com a ajuda de Padre Nero, que ameaçou o pobre coitado com o fogo do inferno, ela conseguiu fazer com que o professor mudasse de ideia. Pita tornou-se motivo de chacota por parte dos colegas e até do próprio professor, que, ignorando ela toda vez que a menina lhe solicitava atenção, acreditava que Pita acabaria por entregar os pontos e pedir à mãe que a tirasse da escola. Professor malvado, né? Como a menina tinha problemas, né, era um pouquinho mais devagar, e quando ela pedia ajuda para o professor, ele fazia de conta que não era com ele. Bom, a festa de São Geraldo estava chegando, e todo ano, para a festa, era feito um concurso de arte,
em que um dos alunos da escola de arte era premiado. Pita então chegou para a mãe e disse a ela que queria participar do concurso. Que bom, minha filha! E qual será o trabalho que você vai apresentar? Não sei ainda, mãe. A mãe de Pita sorriu. Queria tanto ganhar o concurso, mãe, mas sei que não posso porque os meus colegas são artistas melhores do que eu. Ah, minha filha, talvez eles sejam melhores artistas, mas duvido que eles tenham mais fé. Sendo assim, reza para o santo, que ele vai ajudá-la. Naquela noite, depois de atender o conselho da mãe, após rezar para São Geraldo, Pita sonhou que estava na igreja admirando a imagem de um Jesus que ela havia esculpido e que todos que lotavam a pequena igreja também olhavam igualmente admirados. Empolgada, ela lançou mãos à obra e começou a esculpir o Jesus de seu sonho. E quando a peça ficou pronta, o professor disse a ela que nunca havia visto na vida algo tão feio. Mas Pita não se deixou entristecer, porque ela tinha fé no santo e em Jesus. A festa estava para chegar, quando a imagem do santo, padroeiro da festa, sumiu. E todo mundo sabia que havia sido Didio quem havia sumido com ela. E, indignado, Padre Nero apelou para o ladrão para que ele devolvesse a imagem, sob a pena de não conseguir demover o delegado da ideia de jogá-lo na cadeia. Porém, Didio não abria a boca e terminou sendo levado pelo delegado. Os 10 alunos que tinha a escola de arte terminaram os 10 trabalhos que iam concorrer no concurso da Festa do Santo, cada um mais bonito que o outro, peças de encher os olhos, menos o Jesus de Pita, que era diferente, que nem Pita era. Mas era preciso ter olhos para poder enxergar a beleza, olhos que quem olhava para ele não tinha. Sem a imagem do santo, como a comunidade ia fazer a festa? Isso era um problema, e o delegado decidiu perguntar ao povo, depois da missa, o que fazer, e todos concordaram que só a dor seria capaz de fazer com que Didio abrisse a boca. E foi decidido que o pobre ladrão deveria ser chicoteado. Acho melhor você abrir a boca, Didio, porque senão vou ter que arrancar o seu couro com o chicote. Didio olhou para o delegado e o delegado não viu medo nos olhos do ladrão, o que deixou o delegado assustado, já que ele sabia que Didio era amigo do santo, e o delegado ficou com medo do santo achar ruim com ele de maltratar o ladrão. O lugar onde os criminosos eram açoitados foi arrumado, e quem passasse diante da praça teria sua atenção chamada para a arrumação, pois veria o delegado agitado, dando ordens àqueles que se dispuseram em ajudá-lo, para que o espetáculo do martírio de Didio resultasse em sua confissão e na reaparição da imagem, sob os aplausos do povo reunido em volta da árvore em que o pobre coitado iria ser amarrado e chicoteado. O povo, é claro, satisfeito com a justiça feita. Porém, na noite que antecedeu o triste espetáculo, salteadores invadiram a vila e roubaram todas as imagens da igreja e as obras de arte da escola. No dia seguinte ao assalto, Didio chamou o delegado e disse onde a imagem de São Geraldo estava. Antes do delegado soltar o ladrão, perguntou a Didio: entregou a imagem porque ficou com medo do chicote? O ladrão riu. Não, delegado. O negócio foi que, conversando com o santo, ele me disse que a vila seria atacada e que os ladrões iriam levar todas as imagens. Eu fiquei com medo de ficar sem a companhia do santo, então eu escondi a imagem para que não fosse roubada. Aí o delegado, com essa cabeça, regalou os olhos e falou assim: e por que não falou isso antes, evitando assim o roubo? Olha, delegado, porque vocês não têm fé. E sendo assim, ninguém ia acreditar em mim. No dia da festa, só tinha a imagem de São Geraldo na igreja, pois afinal de contas a festa era dele, e também a imagem de Jesus esculpida por Pita,
pois ela havia sido a única obra de arte da escola que concorrera ao concurso que não havia sido roubada. E como no sonho que Pita tivera, assim que o padre encerrou a missa e agradeceu a Deus pela festa, todos bateram palmas e agradeceram por Deus ter lhes aberto os olhos e eles terem passado a enxergar. Gostaram da história? Boa história essa, não é verdade? Uma bela história. Uma história que fala que a gente tem que enxergar além das aparências, né? Além das limitações das pessoas. Tanto o Didio tinha problemas, né? Tinha dificuldade em raciocinar, tanto é que ele não conseguia trabalhar e tinha que apelar para o roubo para viver, quanto o Pita também, né? Que é escultora do Jesus que acabou valendo para a festa de São Geraldo. Né? Eu achei essa história muito bonita e ela, diferentemente das histórias contadas por Pai Tomé, na Umbanda, ela é um pouco mais leve. Né? Seguinte, para encerrar, a dona Firmina Eulália Mendes, né, que está aqui do meu lado, o espírito, ela está me dizendo que os personagens desta história hoje estão com os seguintes nomes. A Pita é a Leila Romero de Carvalho Haddad encarnada, atualmente. O Didio é a Maria Aparecida Romero Carvalho. Né? A Maria Aparecida, segundo a dona Firmina está me falando aqui, ela desencarnou em 2015 e está aqui ao lado dela aqui também, satisfeita por poder contar essa história. A mãe da Pita na história chamava-se, a história não diz, mas ela está me falando que ela se chamava Madalena. E atualmente ela usa o nome de Tânia Romero Carvalho Uleda. Né? E a dona Firmina Eulália Mendes foi o delegado da história. Também a Rafaela, a Rayane e a Raíza viveram nessa época também. Né? E participaram também da história. Né? Eu estava lá no meio do pessoal. Isso porque os espíritos que estão ligados pelos laços inquebrantáveis do amor costumam seguir uns aos outros, né? Segurando esses laços, formando famílias espirituais que costumam se reencarnar numa mesma época, né? No mesmo ambiente, para poder contar umas com as outras. Né? Para isso que a gente tem família, né, para contar com eles. Não é verdade? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Que tenham curtido ela. A história fala, eu repetindo, né, que a gente tem que tentar olhar além da aparência, né? Procurar ver o que tem de bom dentro das pessoas. E principalmente dessas pessoas que têm limitações, né? Elas podem ter limitações para algumas coisas, mas pode ser que elas tenham mais prestígio com a espiritualidade do que a gente. Né? Talvez dentro da inocência delas, elas estejam mais perto de Deus do que a gente. Não é? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Né? E eu os aguardo na próxima boa história. Fiquem com Deus e um grande abraço.